A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 328 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem, como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Aí está o conhecimento de como todos têm condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, porque chegou o fim de todos serem assim. Porque a matéria sempre foi um ser simbólico de vida provisória e passageira, e que ninguém sabia o porquê dela. Hoje é que estão passando a se conhecer e saber que os culpados desta vida aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, e que agora chegou a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai passar a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Primeira mensagem. O raciocínio é o fator preponderante da vida eterna. E por isso esse habitante do mundo racional, que é uma energia, e que está sendo desmaterializada pela cultura racional e pela proteção de três potências, para depois dessa energia desmaterializada, estar pronta para voltar ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E na mesma forma está sendo desenvolvido o raciocínio, e que depois que o raciocínio estiver perfeitamente desenvolvido, passará a ficar ligado à energia racional, e todos passarão a transitar no espaço por estarem ligados à energia racional, que é uma energia espacial. E com o raciocínio desenvolvido totalmente, entram em contato com os habitantes do mundo racional porque já estão raciocinando. E entram em contato com os habitantes que aparecem aí no firmamento, anunciando a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade passar a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional, por todos serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer raciocinam dizendo: o melhor passeio e a melhor distração são os livros de cultura racional nas mãos. Porque quem já está raciocinando sabe quem é o raciocínio. Sabe que é um habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque sabem que são de energia, e a energia tem vida eterna e vida própria. Agora, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, materializados como animal racional, pensador, sofredor e mortal, é que ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural. E por isso existe a morte e o sofrimento. Porque essas duas energias do chão, feitas pela deformação racional, são duas energias para lapidar o animal racional, para depois de lapidados, estarem em condições de serem recuperados pela fase racional. Por que a fase que está vigorando é racional? Porque é uma fase comandada pela energia racional. É quem está comandando a natureza.
e não mais a energia elétrica e magnética que só comandou a natureza até 1935. De 1935 para cá, a natureza mudou de fase. E por ter mudado de fase, passaram para a fase do desenvolvimento do raciocínio, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer, e o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, esta falência moral, física e financeira, e esta liquidação moral, física e financeira, e todo este desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. E além disto, a causa da existência dos monstros foi o secamento do pensamento e do sentimento. Causou esse desequilíbrio monstruoso, que é a causa da existência dos monstros, e secando o pensamento seca o sentimento, e com o pensamento seco se tornam monstruosos. Está aí a causa da existência das monstruosidades que estão imperando no mundo inteiro. Os de todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, não há efeito sem causa. E aí está a causa da existência dos monstros. Os de todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, quem vive desconhecido de si mesmo não sabe a fase da natureza por viver desconhecido de si mesmo, e tentando com o pensamento a debelar toda esta destruição da humanidade sem conseguir, porque a fase do pensamento terminou. Hoje todos têm que raciocinar, porque a fase que está imperando na natureza é a fase do desenvolvimento do raciocínio, para que todos passem a se conhecer e saibam como voltar para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para raciocinar, estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer mais ficar ligado à energia elétrica e magnética. Ninguém quer ficar mais ligado a essas duas energias aí do chão, porque continuarão a viver aí no chão. E por a natureza ser de transformações, vão se transformar da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para raciocinar, porque sabe que a natureza mudou de fase em 1935, da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase do terceiro milênio, a fase em que toda a humanidade passará a se conhecer para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje quem sabe quem é o pensamento e quem sabe quem é a imaginação não quer mais pensar nem imaginar. Todos agora querem raciocinar, porque sabem que raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque está aí a cultura do verdadeiro Deus, que é a cultura racional, a cultura que leva todos para o seu verdadeiro estado natural. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que ninguém tem o direito de viver. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas,
nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar esse conhecimento a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Que o viver desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe. Porque não sabe dizer de onde veio, não sabe dizer para onde vai, e não sabe dizer para onde irá, ligados nessas duas energias do chão. Então, quem já está raciocinando, está fazendo por onde que todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos passem a raciocinar para voltar para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que o pensamento e a imaginação foram duas máquinas feitas pela deformação para preparar o animal racional por meio desta lapidação, para depois de preparados estarem em condições de serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso todos estão preocupados com todos que ainda estão ligados a essas duas energias do chão, que sabem que a natureza é de transformações, e onde irão parar ligados nessas duas energias do chão. E é por isso que ninguém mede despesas, nem distâncias para fazer com que todos passem a se conhecer, para saber como voltar ao seu estado natural. Mas muitos, por viver desconhecidos de si mesmos, se recusam a se conhecer, por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias, fanatizados por essa infinidade de idealismos, de ideias, e que acabam ficando fanatizados e se tornando verdadeiros idealistas sem saber quem é o pensamento. E sem saber quem é a imaginação, pensa que o estado natural de todos é esse, pensar e imaginar, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. E por isso não sabe quem é o pensamento, nem sabe quem é a imaginação, e não sabe quem é o raciocínio, porque o fanatismo não deixa a pessoa se conhecer. E todo fanático pensa que está certo, e nem vendo esta infinidade de desacertos, porque há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. E por isso está aí no mundo esta infinidade de desacertos, todos procurando acertar e sempre por acertar, e a infinidade de desacertos a se multiplicar, como aí está o desequilíbrio moral, físico e financeiro, a falência moral, física e financeira, e a liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. Tudo por não serem bons pesquisadores. Porque se fossem bons pesquisadores, veriam que há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar, e os desacertos aí no mundo se multiplicando, pelo fato de que o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. Se o pensamento e a imaginação fossem feitos para acertar, não haveriam desacertos na vida dos pensadores. Hoje é que estão sendo alertados pela cultura racional e dizendo: é verdade, os culpados da destruição da humanidade, porque está aí a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder, são mesmo os pensadores que sempre viveram desconhecidos de tudo e de si mesmo, porque já eram, há muito, para dar por ela, pelos grandes desacertos da vida, que o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. Se existissem bons pesquisadores, já tinham dado por ela muito que o pensamento não foi feito para acertar nem a imaginação. Duas máquinas feitas por essa deformação para destruir os pensadores. E por isso ninguém tem o direito de viver. Já nascem condenados a sofrer e condenados à morte, e todos sem saber o porquê que ninguém tem o direito de viver, por serem rudes e maus interpretadores da natureza.
se fossem bons interpretadores, já tinham visto há muito que o pensamento e a imaginação são feitos por essa deformação e não foram feitos para acertar. Por isso os desacertos da vida dos pensadores há milhões de milênios que existem. Já eram há muito para dar por ela e procurar recursos no raciocínio. Hoje que estão passando a conhecer a causa de todos esses grandes males naturais da natureza, porque passaram a se conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passaram a conhecer o porquê da vida e passaram a se conhecer, sabendo que antes de existir essas duas energias do chão elétrico e magnético, era a energia racional, que se transformou nessas duas energias do chão elétrico e magnético, pensamento e imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia são eternos e de vida própria, porque a energia não precisa de coisa nenhuma para viver. Porque a energia é pura, limpa e perfeita. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim sabemos o porquê somos assim, e sabemos agora como deixarmos de ser assim, e voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural. Hoje encontramos o fim da vida da matéria e de sermos assim de matéria, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. E quais são as condições de voltar ao nosso estado natural, que é desenvolver o raciocínio e que é a desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que a cultura racional e mais 3 potências estão tratando de desmaterializá-la, e depois de desmaterializada, fique pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está mais aguentando viver fora do seu estado natural, porque a vida da matéria cada vez fica mais insuportável de resistir. Tudo isso por estarem fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia habitante do mundo racional, que é o primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu causa a esta deformação racional. Hoje todos sabem quem é o pensamento, quem é a imaginação, e o porquê que todos assim são e de onde são, e de onde vieram e para onde vão e para onde iriam, se não passassem a se conhecer. Hoje chegou o fim de todos serem assim. Animal racional, pensador, sofredor e mortal. E por viver desconhecido de si mesmo, ninguém sabia porque não tinha o direito de viver na matéria. Hoje é que todos passaram a se conhecer e sabem o porquê existe esta deformação racional. E quem foram os responsáveis desta deformação material, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E assim chegaram a conhecer o porquê da vida da matéria e o fim da mesma. Porque todos agora passaram a saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, fomos massacrados pelo pensamento e a imaginação. E não sabíamos por quê, porque vivíamos desconhecidos de nós mesmos. Hoje passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e agora para onde vamos, para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E que lá nós somos corpos de energia e, por ser energia,
somos de vida eterna e de vida própria. Hoje a humanidade está de parabéns, porque está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje sim sabemos o porquê somos assim, como deixarmos de ser assim, animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos hoje como deixarmos de sermos assim. Porque encontramos a solução verdadeira na cultura racional. Cultura essa para desenvolver o raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos o porquê que assim somos. Sabemos de onde somos e sabemos de onde viemos e para onde vamos. E para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. A matéria e tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. Tudo por quê? Por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E tinha que chegar ao seu fim por estar fora do seu estado natural. Hoje sabemos porque vamos deixar de sermos assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltarmos para ele. Até que chegou as horas da definição da humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para desenvolver o raciocínio e desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje está aí a solução definida do porquê todos assim são e de onde todos são. E de onde todos vieram e para onde todos iriam se não passassem a se conhecer. Hoje a vida de matéria chegou no seu fim, o fim de todos de matéria, porque todos passaram a conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Chegamos no fim da vida da matéria, porque sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos. Hoje temos a solução verdadeira desta deformação racional e do nosso verdadeiro estado natural. Porque há milhões de milênios que todos vinham pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar. Porque estávamos fora do nosso verdadeiro estado natural. Hoje sabemos que o pensamento e a imaginação foram duas máquinas de lapidação, que assim foi preciso existir para a preparação de toda a humanidade saber como voltar ao seu estado natural. Agora sim, conhecemos o princípio e o fim de sermos assim, por conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E sabemos o porquê não tínhamos o direito de viver, por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural. Hoje sabemos quem somos, sabemos de onde somos. Sabemos o porquê que assim somos e sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria só foi um ser simbólico feito por uma deformação racional e que os culpados desta deformação aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje sabemos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e como viemos parar onde estamos, e
como voltar ao nosso verdadeiro estado natural. Até que, enfim, chegou o fim da classe do animal racional. Chegou o fim de sermos condenados a sofrer. Chegou o fim de sermos condenados à morte. Porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Agora os que se recusam a se conhecer, que estão fanatizados por suas ideias, pelos seus idealismos, pelos seus ideais, e fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, já sabem que um fanático vive nas trevas por ser fanático. Um fanático vive completamente desconhecido de si mesmo. Todo fanático vive sem saber dizer por que vive. É de matéria e não sabe dizer por que é de matéria. Por estar fanatizado por suas ideias, pelos seus idealismos, sem saber quem é o pensamento, sem saber quem é a imaginação. Agora, hoje, todos que já passaram a se conhecer, conhecem o porquê desta deformação. E os culpados desta deformação, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E aí está a fase da era do terceiro milênio, que é a fase em que toda a humanidade passará a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, para deixar de ser condenado a sofrer e condenado à morte. Hoje chegou o fim da vida da matéria, porque a matéria se conservou assim, até que todos ficassem preparados pela grande lapidação, para depois de preparados, serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso, há milhões de milênios que vêm todos pensando e todos vivendo o desconhecido de si mesmos, na categoria de bicho racional. Que esta categoria é a causa das duas classes, animal racional e animal irracional, porque não há efeito sem causa. E por estarem na categoria de bicho racional, os que continuaram a ficar ligados nessas duas energias do chão se transformaram da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim de sermos assim, de voltarmos ao nosso estado natural, porque a matéria sempre foi um ser simbólico, e por ser simbólico era passageiro. Todos com esta vida provisória e passageira por a matéria ser um ser simbólico. E por isso pareciam ser o que não eram, pareciam ser que eram o que não eram. E hoje todos que passaram a se conhecer, conhecem quem é o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E todos têm raciocínio por quê? Porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia suprema a tudo e a todos, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E já os irracionais não têm raciocínio, só pensam. Como as fêmeas pensam nos machos e os machos pensam nas fêmeas. Todas as duas classes são assim. Por quê? Porque estão na categoria de bicho racional e todo bicho é assim. Pensam uns nos outros e todo bicho é feroz. E por isso, por estarem na categoria de bicho racional, que vivem como bichos, uns contra os outros e não satisfeitos e destruindo uns aos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a humanidade fora do seu estado natural não podia viver mais como bicho racional, porque vivendo nesta categoria sofriam demais. Sofriam tanto até não aguentar mais. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim de sermos assim.
Segunda lição do volume 328 do Histórico, página 31. Aí está o conhecimento de como todos poderão mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Conhecimento completo. E por ser completo, tem base, tem lógica. Tem uma infinidade de provas e comprovações. Segunda mensagem. Hoje todos que já passaram a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos de mudança para o seu estado natural, porque estão fazendo por onde estudando a cultura racional, para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que essa energia, depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer. E por isso todos estão de mudança para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer, estão de mudança para o seu verdadeiro estado natural. E por isso não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar esse conhecimento do verdadeiro Deus a todos os pensadores que estão vivendo desconhecidos de si mesmo. Aparentemente se conhecem, mas verdadeiramente ninguém se conhece. E por isso ninguém sabe porque ninguém tem o direito de viver aí na matéria. Porque todos vivem desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo. Não sabem o porquê que assim são. Não sabem de onde vieram, nem para onde vão, nem para onde irão, porque estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem dizer o porquê que aí estão e o porquê que assim são, e de onde vieram e para onde irão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos que já passaram a se conhecer não serão mais assim como são, porque já terminou a classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, para os que já passaram a se conhecer. Mas os que vivem desconhecidos de si mesmo, que estão fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais, pelos seus idealismos, e os que estão fanatizados pelas filosofias, encantados pela matéria, e que se recusam a se conhecer, esses se transformarão de animal racional para animal irracional, da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional por ser um materialista quadrado. E todo materialista quadrado desconhece a verdadeira origem da humanidade e por ser um materialista quadrado se recusa a se conhecer. Não quer saber das evoluções naturais da natureza por ser um materialista quadrado. Vive, mas não sabe dizer por que vive. Existe e não sabe dizer o porquê que existe em cima dessa terra. Precisa de tudo e de todos para poder viver e não sabe porquê. E se recusa a se conhecer. Não pegam no livro para saber quem és tu, que a ilusão é tanto incapaz de definir o teu eu. Porque está fanatizado pelos seus ideais, pelas suas ideias, pelos seus idealismos. Está dominado pela energia magnética. E a energia magnética tem seus aparelhos. Como já sabem que a energia magnética comanda o pensamento. E quem está ligado à energia magnética não tem condições de raciocinar, porque está ligado à energia que é mal puro ou puro mal. E por isso todos assim vivem mal e acabam mal. Porque desconhecem o porquê de sua existência nesse mundo, que ninguém nunca soube dizer o porquê dele. Vive por ter vida, como um verdadeiro bicho, por isso estão na categoria de bicho.
Essa categoria é dividida em duas classes, racional e irracional, e desconhecem o porquê estão nesta categoria. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. É uma luta muito grande que fazemos para fazer com que todos esses passem a se conhecer, para o bem deles mesmos. Mas nem assim, porque são materialistas, e os materialistas custam a aceitar a verdade das verdades. Os materialistas pensam que já sabem demais e que não precisam conhecer mais do que sabem, mais do que conhecem. Se tornam pessoas rudes demais e vaidosas, porque está vivendo o desconhecido de si mesmo. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Todo materialista mantém a sua rudez acima de todos e de tudo. E por isso recusam se conhecer, porque estão fanatizados por suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos, e por essa infinidade de filosofias que existem. E quem já está fanatizado por tudo isto, custa muito a querer se conhecer. E esse é o drama de muitos. Hoje todos já passaram a se conhecer, têm pena e dó desses ditos e procuram convencê-los da melhor maneira possível. Mas nem assim, porque infelizmente vivem desconhecidos de si mesmos e por isso não sabem quem é o pensamento e quem é a imaginação. Acha que a vida é essa mesma, dizendo, a matéria é sofrimento puro. E não sabe dizer o porquê que a matéria é assim. Vivem como verdadeiros bichos porque vivem desconhecidos de si mesmos e de tudo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Basta ser materialista para viver fanatizado pelos seus ideais, pelas suas ideias e pelos seus idealismos, por pensar que a vida é essa mesma, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer lamentam o estado de todos que são fanáticos pelos feitos do pensamento e da imaginação. E por isso todo fanático vive completamente desconhecido de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer encontram dificuldade para desfazer o fanatismo desses que desconhecem o porquê ninguém tem o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A vontade é livre, todos fazem uso de suas vontades como entendem de fazer. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Felizes dos que já passaram a se conhecer, que têm feito por onde conhecer o seu verdadeiro estado natural e que já está de volta para o seu verdadeiro estado natural porque passou a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro estado natural. E tem pena e muita pena dos que parecem ser muito inteligentes e não sabem por que se recusa a se conhecer. E quem se recusa a se conhecer não tem inteligência nenhuma, somente parece que são inteligentes. Mas dão provas de que não são inteligentes, porque se recusam a conhecer a cultura mais elevada do mundo, que é a cultura racional. A cultura do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, em que os materialistas, por pensarem que sabem demais, se recusam a conhecer a cultura do seu verdadeiro estado natural, por não conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. O verdadeiro natural de todos é de energia, e não de matéria. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, essa é a causa de que ninguém tem o direito de viver, porque não há efeito sem causa. A causa é porque o natural verdadeiro é de energia, e a matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. E que ninguém nunca soube dizer o porquê que assim é e o porquê que todos assim são. E de onde todos vieram e para onde todos vão,
e para onde todos irão por viverem desconhecidos de si mesmos, por estarem fanatizados por essa infinidade de feitos pelo pensamento e pela imaginação, para a destruição de todos que aí estão. E por isso todos têm mínima duração, como aí estão vendo que ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural. E quem se recusa a se conhecer são verdadeiros materialistas. Julgam que a matéria tudo é, bota a matéria acima de tudo e acima de todos. E todos vendo que a matéria nada é, por todos terminarem em nada, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que passaram a se conhecer estão lutando ferozmente para que todos passem a se conhecer. Porque se não passaram a se conhecer, já estão na categoria de bicho racional e por a natureza ser de transformações, vão se transformar para a categoria de bicho irracional por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Hoje os que já passaram a se conhecer não têm tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para tratar de se conhecer e por isso só tratam das coisas necessárias que é o trabalho para a sua subsistência. Porque na matéria todos têm que trabalhar. Porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. Todos têm que trabalhar para a sua sobrevivência. Porque encontraram a solução da vida verdadeira. Hoje todos estão na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional, por todos serem de raça racional. Hoje toda a humanidade que já passou a se conhecer está fazendo tudo o que pode para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Porque não estão aguentando mais a vida da matéria. A vida da matéria está insuportável e cada vez pior. Tudo por quê? Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. O estado natural de todos é de energia e não de matéria. A matéria é uma deformação, transformação, poluição e degeneração racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A matéria é um mal terrível e horrível, que ninguém sabia o porquê dele. Todos penando, todos sofrendo, cada qual de sua maneira, de seu jeito, e ninguém sabia dizer o porquê eram assim. Porque o pensamento e a imaginação sempre foram duas máquinas de lapidação e destruição da própria matéria, de seus próprios feitos, porque todos foram feitos pela energia elétrica e magnética. Depois que se deformaram, é que existiram essas duas energias, que se transformou de racional para essas duas energias do chão, elétrica e magnética. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Muitos negando a sua inteligência elétrica e magnética, porque desconhecem quem é o raciocínio, e não procuram desenvolvê-lo para voltar ao seu estado natural por viver desconhecido de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que logo nos primeiros livros vão saber como foi a materialização dessa energia, que materializou-se na planície e na resina da planície, que é a causa dessas duas energias do chão, elétrica e magnética, e pensamento e imaginação. Hoje todos conhecem quem são essas duas energias, elétrica e magnética, a causa delas existirem e para que foram feitas. Somente para lapidar todos e por meio desta lapidação, preparar todos para depois de preparados,
serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Quem sabe voltar para o mundo de sua raça são todos que estão fazendo por onde se conhecer. Esses voltarão para o mundo de sua raça. Agora, os que se recusam a se conhecer já sabem que estão ligados nessas duas energias do chão e vão se transformar de animal racional para animal irracional, por estarem ligados nessas duas energias do chão e a natureza ser de transformações, em que tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro e de um estado para outro. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para fazer com que todos passem a se conhecer. Hoje os que passaram já a se conhecer estão felicíssimos, porque sabem que vão voltar ao seu estado natural, porque já passaram a se conhecer e saber quem são, e saber o porquê todos assim são, e saber de onde são, e saber de onde vieram e para onde vão. Que é voltar para o seu estado natural pelo grande esforço que estão fazendo para voltar a ser eterno, para voltar a ser energia pura, limpa e perfeita. Agora os que estão ligados nessas duas energias do chão continuam a viver aí no chão e por a natureza ser de transformação, continuam a se transformar da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Porque a natureza é de transformações. E por isso na natureza nada se perde, nada se cria. Por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber por que somos assim, e passamos a saber como deixarmos de sermos assim. Até que enfim passamos a nos conhecer, saber quem somos, saber de onde somos, saber de onde viemos e saber para onde vamos, e para onde iríamos se recusássemos a nos conhecer. Como muitos que estão pensando, mas não sabem quem é o pensamento, estão imaginando e não sabem quem é a imaginação. São duas máquinas de destruição de seus feitos. E por isso ninguém tem o direito de viver. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que aí estão condenados a sofrer e condenados à morte, sem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos estão tratando, os que já passaram a se conhecer, de desenvolver o seu raciocínio para entrar em contato com os habitantes do mundo racional, porque já estão com o seu raciocínio desenvolvido totalmente. E depois que todos estiverem raciocinando, a Terra será um verdadeiro paraíso racional. E depois que todos estiverem ligados à energia racional, a energia racional é uma energia espacial e passarão a transitar no espaço para todos os lados, como muitos têm recebido em sonho que estão transitando no espaço. Já recebendo em sonho o futuro da humanidade, todos transitando no espaço. A energia elétrica e magnética, que são duas energias inferiores por serem deformadas, fizeram toneladas transitarem pelo espaço, toneladas de ferro. E a energia racional, que é a energia mais poderosa que existe, todos ligados a ela, passarão a transitar no espaço por ser a energia mais poderosa que existe. E a natureza está sendo comandada por essa energia. Depois de todos ligados a ela, passarão a transitar no espaço. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Aí está o fim dessa humanidade que sempre, na matéria, viveram desconhecidos de si mesmos. E por viverem desconhecidos de si mesmos, ninguém sabia porque não tinham direito de viver. Todos vivendo sem saber o porquê da vida, ser assim como é. Hoje todos estão felizes, porque sabem que vão voltar ao seu estado natural
porque passaram a se conhecer e que no seu verdadeiro estado natural todos são eternos. Porque o natural de todos é de energia. Antes de ser máquina do raciocínio, o que era? Energia racional, que é um habitante do mundo racional. Antes de ser esse conjunto elétrico e magnético, que é a matéria, o que era? Energia elétrica e magnética. Para ver que o antes de ser sempre foi energia. E o verdadeiro Deus? É uma energia superior a todas as energias, é uma energia suprema. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. É um raciocínio supremo a todos e a tudo. Habitante do primeiro mundo, mundo racional. Para ver que todo antes de ser matéria era energia, que é a causa da matéria que se transformou em matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão felicíssimos, porque sabem que estão se aprontando para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita. E por assim ser são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas. Nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para voltar ao seu estado natural, fazendo com que todos passem a se conhecer, para saber como voltar para o seu estado natural, porque todos os pensadores vivem desconhecidos de si mesmos. Para que passem a se conhecer e saber o porquê que ninguém tem o direito de viver, e conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, e o porquê desta deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão preocupadíssimos com os que estão vivendo desconhecidos de si mesmos e que se recusam a passar a se conhecer, por julgar que a vida é essa mesma. Nascer nesse mundo sem saber porquê, sofrendo sem saber porquê e morrendo sem saber porquê. E todos que já passaram a se conhecer, por isso não medem distâncias nem despesas para fazer com que todos que estão vivendo sem se conhecer passem a se conhecer. Porque é triste viver em um mundo sem saber o porquê dele. É triste viver em um mundo sem saber dizer o porquê que assim é. Por estar vivendo desconhecido de si mesmo. É triste viver em um mundo sem saber por que ninguém tem o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer, cumprem o dever de fazer propaganda da cultura racional que é do verdadeiro Deus, porque Deus é racional, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. É uma energia suprema, é um raciocínio supremo a todos os raciocínios. Porque todos que têm raciocínio têm a centelha do verdadeiro Deus. Até que enfim todos passaram a saber o porquê que são assim. E todos passaram a saber como deixarem de ser assim e voltarem ao seu estado verdadeiro natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão aflitos, dos que parecem ser muito inteligentes e não são, porque se recusam a se conhecer. E por isso não sabem dizer o porquê todos assim são, e o porquê que ninguém tem o direito de viver aí na matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem com base e com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações, os causadores desta deformação racional, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Aí penando, condenados a sofrer e condenados à morte sem ter o direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje a fase é a fase da era do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. É que aí estão nessa classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. E hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo com que todos universalmente passem a se conhecer, para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de vida eterna e não de matéria.
e saber o porquê dessa deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo propaganda da cultura racional de uma infinidade de modos e maneiras para que todos passem a se conhecer, a saber quem são, a saberem o porquê que todos assim são, a saber de onde todos são, a saber de onde todos vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. É a cultura verdadeira do estado natural de todos, que é de energia de vida eterna e não de matéria. Quem fez todos de matéria? Estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo e padecendo do que fizeram para si mesmos. Hoje todos passaram a se conhecer, e todos que já passaram a se conhecer sabem dizer o porquê dessa deformação racional. A natureza mudou de fase em 1935 e mudou para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso aí estão nessa classe de animal racional. E a fase do pensamento terminou em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque terminou a sua fase em 1935. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. E de muitos o pensamento já secou. Secando, o pensamento seca o sentimento. E já não sentem mais o que fazem, e por isso é a causa das monstruosidades existirem, porque não há efeito sem causa. E em 1935, terminou o comando da energia elétrica e magnética, porque a natureza mudou de fase, e a fase da natureza é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Porque desenvolvendo o raciocínio, todos passarão a se conhecer, porque o raciocínio é que é a causa desta deformação racional, porque não há efeito sem causa. E o raciocínio é que é o dono da vida. E aí está materializado, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, por todos passarem a conhecer a verdadeira causa do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Até que enfim a humanidade passou a se conhecer e saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim todos passaram a saber por que são assim. Só mesmo com a cultura do verdadeiro Deus, em que o verdadeiro Deus é uma energia suprema, é um raciocínio supremo habitante do primeiro mundo, o mundo racional. O mundo verdadeiro do animal de origem racional. E por serem de origem racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos voltar para o nosso verdadeiro estado natural, porque passamos a conhecê-lo e saber como voltar para ele. E deixar de ser assim como somos, animal racional, pensador, sofredor e mortal, e completamente desconhecidos do porquê não tínhamos direito de viver. Por estarmos vivendo como animal racional sem saber porquê. E por não saber porquê, ninguém sabia dizer o porquê que o animal racional não tinha o direito de viver. Por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Ninguém sabia dizer o porquê todos assim são. Ninguém sabia dizer de onde todos vieram e para onde todos vão. E para onde todos iriam por viverem desconhecidos de si mesmos.
até que enfim todos hoje passaram a saber o porquê são assim. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos hoje passaram a saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Agora os que se recusam a se conhecer, por julgarem que já sabem muito e não sabem nada, e por não saberem nada, não sabem o porquê na matéria ninguém tem o direito de viver. Estão aí penando e sofrendo, por não saber quem é o pensamento e a imaginação. Duas máquinas de lapidação para destruir todos os seus feitos que estão fora do seu verdadeiro estado natural, e por isso ninguém tinha o direito de viver por estar vivendo desconhecido de si mesmo. E quem vive desconhecido de si mesmo não sabe nada. Não sabe dizer o porquê deste nada. Não sabe dizer o porquê tudo e todos terminam em nada. Vivem por ter vida, mas não sabem dizer o porquê dela. Estão aí vivendo na categoria de bicho racional, e se não passar a se conhecer, continua a viver aí no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por se recusar a se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Triste, triste vida de quem vive desconhecido de si mesmo e que se recusa a se conhecer, pensando que sabe muito e não sabe nada, por terminar em nada, por não saber dizer o porquê deste nada, não tem o direito de viver neste nada. E assim acontecerá com muitos que estão fanatizados por suas ideias, pelos seus ideais, pelos seus idealismos, e estão fanatizados por esta infinidade de filosofias, e que não sabem onde vão parar com tantos desacertos, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Ainda continuam pensando, por não saber que a fase do pensamento já terminou, e querendo endireitar o mundo com o pensamento, e vendo o sofrimento a se multiplicar, por o pensamento não ser feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores, e não para acertar. Duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação para lapidar todos, preparar todos, para depois de preparados por esta grande lapidação feita pelo pensamento e a imaginação, terem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão estudando com persistência a cultura racional, para se aprontarem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia são eternos. Todos agora fazendo tudo o que podem para voltar à eternidade, porque ninguém está aguentando mais da vida da matéria. A vida da matéria se torna cada vez mais insuportável de resistir ao grande desequilíbrio que a matéria trouxe para todos, porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para equilibrar ninguém. São duas máquinas de lapidação de todos que aí estão. E por isso hoje, todos que já passaram a se conhecer, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. Porque quem sabe quem é o pensamento e a imaginação não quer mais pensar e imaginar. Não quer mais ficar ligado a essas duas máquinas de lapidação, pensamento e a imaginação. Todos agora querem ficar ligados na energia que está comandando a natureza, que é a energia racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, todos estão fazendo por onde voltar ao seu estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim a humanidade passou a conhecer o porquê todos são assim, e o porquê que todos da matéria não têm o direito de viver.
são destruídas pelo desacerto do pensamento, são destruídas pelos feitos do pensamento e são destruídas pela velhice. O pensamento fez esse progresso artificial e, por ser artificial, é um progresso de destruição. E, por ser de destruição, todos a regresso. E não podia ser de outra forma, por ser um progresso feito por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim está aí a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus esclarecendo a todos o porquê desta deformação racional. Esclarecendo a todos como todos conseguirão voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. E por isso hoje todos os estudantes estão estudando a cultura racional com persistência, para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural e que, por ser energia, tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque na matéria tudo sempre foi assim. Na matéria tudo que tem princípio tem fim. E por a matéria ser assim, até que ela chegou também no seu fim. E vamos deixar de ser assim animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque agora sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão maravilhados com a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus. Porque Deus é um raciocínio supremo, é uma energia suprema, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E somente o verdadeiro Deus é que tem poderes suficientes para esclarecer o porquê dessa deformação racional e fazer com que todos voltem ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, e por ser energia tem vida própria. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque todos que passaram já a se conhecer, e todos que já passaram a se conhecer, sabem que vão voltar para o seu verdadeiro estado natural, pelo seu grande esforço que estão fazendo para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. E é por isso que ninguém hoje, todos que já passaram a se conhecer, não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesa, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para voltar para o seu estado natural. E por isso estão fazendo por onde, de uma infinidade de modos e maneiras, para que todos passem a se conhecer e saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer. São incansáveis e por isso não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. E por viverem desconhecidos de si mesmos, todos que aí estão materializados não sabem dizer o porquê todos assim são. Não sabem dizer o porquê tudo assim é. Não sabem dizer de onde todos vieram e para onde todos vão. E não sabem dizer para onde todos iriam se não passassem a se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer, as portas do mundo racional estão abertas para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer se consideram felicíssimos, por estar na hora de todos voltarem ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia
E por ser energia tem vida eterna e tem vida própria. Porque energia não precisa de nada para poder viver. Por isso é energia. É um estado completamente poderosíssimo. E agora toda a humanidade de parabéns com a cultura racional. A cultura que levará todos ao seu verdadeiro estado natural, por ser a cultura do verdadeiro Deus, que é uma energia suprema, um raciocínio supremo habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, estamos de posse do nosso verdadeiro passaporte para voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural. E assim hoje toda a humanidade, todos que já passaram a se conhecer, tem certeza que vão mudar para o seu verdadeiro estado natural. O que é da Terra, que é a matéria, fica aí no chão. A energia, que é a causa da matéria, porque não há efeito sem causa, volta ao seu estado natural. E todos estão fazendo por onde deixarem de ser assim, porque não aguentam mais serem assim, animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque o sofrimento na matéria cada vez se complica mais. Tudo por quê? Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, aí está a nossa mudança para o nosso verdadeiro estado natural, porque somos eternos. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional. E de animal racional todos agora passaram a se conhecer e saberão como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de vida eterna habitante do mundo racional. E é essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que agora está sendo desmaterializada pela cultura racional e por 3 potências que estão ajudando a desmaterializar esta energia, para depois que ela se desmaterializar, estará pronta para voltar para o seu estado natural. E o raciocínio também está sendo desenvolvido pela cultura racional e por essas 3 potências poderosas, para que o raciocínio de todos se desenvolva o mais depressa possível. E é isso que todos os estudantes estão tratando de fazer para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão vendo que a cultura racional é uma cultura divina. E por ser divina, tem base, tem lógica e tem uma infinidade de provas e comprovações. Porque quem já está com seu raciocínio bem desenvolvido está completamente diferente de quando pensava e imaginava. A pessoa muda muito com o desenvolvimento do raciocínio. Passa a ficar uma pessoa diferente do que era, porque com o raciocínio desenvolvido começa a acertar em tudo naturalmente. Começa a acertar em tudo por quê? Porque está equilibrado pelo desenvolvimento do raciocínio. E todos animados, porque sabem que tem 3 potências além da cultura racional, tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para fazer com que todos que estão vivendo sem se conhecer passem a se conhecer. E até que enfim a humanidade teve a solução completa da vida e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. 4ª lição do volume 328 do Histórico, página 74. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que estão de volta para o seu verdadeiro estado natural. E por isso estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desenvolver o habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializado
está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia são eternos. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer têm com quem contar e onde se agarrar, porque estão ligados pelo desenvolvimento do raciocínio ao verdadeiro Deus. E quem está ligado ao verdadeiro Deus não tem medo de coisa nenhuma, porque sabe que com o tempo vencerão todos os obstáculos da vida da matéria. Terceira mensagem. Hoje todos que já passaram a se conhecer, florindo de alegria, por saber que tem 3 potências desenvolvendo seu raciocínio. E 3 potências tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E de forma que a alegria de todos que já passaram a se conhecer é muito grande, porque sabem que todos que já passaram a se conhecer vão voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia são eternos, porque têm vida própria. Hoje muitos até já estão festejando a mudança desse mundo de matéria para o seu verdadeiro estado natural. Porque quem muda é a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E na matéria elétrica e magnética, por ser aí do chão, se transforma em líquido do chão. E assim hoje todos que já passaram a se conhecer estão felicíssimos, por saberem que vão deixar de assim ser, porque encontrou a verdadeira solução da vida no desenvolvimento do seu raciocínio. E por isso muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido, quase no ponto de voltarem para o seu verdadeiro estado natural. Para ver que chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Chegou o fim de serem condenados a sofrer e condenados à morte. E ninguém sabia dizer o porquê não tinham o direito de viver. Porque estavam ligados nas 2 máquinas de lapidação, preparando todos, para que todos, depois de preparados, conhecessem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional. E por isso aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem uma grande euforia de alegria porque passaram a se conhecer por intermédio da cultura racional. A cultura do verdadeiro Deus, que é uma energia suprema e um raciocínio supremo, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para que todos passem a se conhecer. Principalmente todos que estão pensando e imaginando, que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Por isso hoje ninguém mede esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, seja lá onde for. Lá estão levando o conhecimento de volta ao seu mundo de origem, a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, que não sabem dizer o porquê existem nesta terra, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Não sabem dizer o que antes de ser sol o que era. Antes de ser lua o que era, antes de ser estrela o que era. Antes de ser água o que era, antes de ser terra o que era. Antes de serem vegetais o que eram e antes de serem animais o que eram. Por estarem vivendo desconhecido de si mesmo e de tudo que existe nessa mecânica material e nessa mecânica celeste. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem todo antes de ser. E por isto conhecem que todo antes de ser era energia. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional.
Antes de ser esse conjunto de máquina elétrica e magnética, era a energia elétrica e magnética que se transformou nesse conjunto de máquinas de matéria. Por quê? Porque todos passaram a se conhecer. E por isso hoje a vida tem solução definida e definitiva. Só quem está pensando e imaginando que está vivendo o desconhecido de si mesmo é que não sabe que com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje estamos na fase racional e somente raciocinando é que podem ser sanados todos os males da humanidade. A fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores porque a fase do pensamento terminou. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira, e todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. E porque a fase do pensamento terminou, entrou a era do fogo. A era do salve-se quem puder e se puder, por todos estarem sendo destruídos pelas armas de fogo. E o pensamento, por passar dos limites, criou o átomo para destruir a humanidade em fogo, porque entrou a era do fogo, a era do salve-se quem puder e se puder. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para fazer com que todos que estão vivendo sem se conhecer passarem a se conhecer para saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia no primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia são eternos e têm vida própria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a nos conhecer e a saber como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e como voltar para ele. Hoje todos que já estão com o raciocínio bem desenvolvido diz, é verdade. Até que enfim a humanidade teve uma mudança radical pelo conhecimento de cultura racional. Hoje a humanidade, os que estão com o raciocínio bem desenvolvido, que já estão bem equilibrados e bem diferentes dos que ainda estão pensando e imaginando, que estão vivendo o desconhecido de si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, porque toda a humanidade passou a se conhecer. E todos que já passaram a se conhecer estão prontos para voltar ou para mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural. Porque o natural de todos é de energia e não de matéria. E assim hoje a vida tem solução definitiva, porque todos passaram a saber, porque todos assim são, e tendo solução definitiva, por todos passarem a se conhecer e saber que a energia racional, que é a causa da vida do animal racional, está sendo desmaterializada pela cultura racional. E por mais 3 potências naturais da natureza, para que essa energia, depois de desmaterializada, ficar pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por o natural de todos ser de energia, e energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, a maior infelicidade da humanidade é estar vivendo na categoria de bicho racional, e por estarem nesta categoria que estão vivendo desconhecido de si mesmo. E quem vive desconhecido de si mesmo não sabe dizer o porquê que assim é, não sabe dizer o porquê todos assim são, não sabe dizer de onde são, nem de onde vieram, nem para onde vão, e nem para onde iriam, se não passassem a se conhecer.
Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou a era do terceiro milênio, a era em que todos vão passar a se conhecer, a era em que todos vão saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é a coisa mais triste de toda a humanidade é como estão vendo, todos desconhecidos de si mesmos do porquê este mundo existe, e o porquê que a mecânica material existe, e o porquê que a mecânica celeste existe, e do porquê que a mecânica racional existe. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A energia racional é a verdadeira energia do verdadeiro Deus. É a energia mais poderosa que existe, porque é a energia do verdadeiro Deus, que é uma energia suprema e que é um raciocínio supremo, um raciocínio superior a todos os raciocínios. Hoje todos já passaram a se conhecer, dão graças ao racional superior da Terra, que já veio do mundo racional com raciocínio desenvolvido, se materializar como bicho do chão para a salvação de toda a bicharada do chão. E somente vindo do mundo racional, um raciocínio desenvolvido, é que podia nos trazer o princípio da vida da matéria, como foi o fim da mesma, como será. Hoje o racional superior da Terra, para todos que já passaram a se conhecer, sabem quem é ele. Mas para todos que vivem ainda pensando, imaginando, vivendo o desconhecido de si mesmo, pensam que ele é igual a toda a bicharada do chão. Se ele fosse feito por essas duas energias do chão, só pensava e imaginava, porque todos que são feitos por essas duas energias do chão só pensam e imaginam. Foi preciso vir um habitante do mundo racional, já com raciocínio desenvolvido, para trazer o conhecimento do verdadeiro Deus, que é a cultura racional. Hoje o racional superior da Terra, para quem vive sem se conhecer, diz, esse bicho que aí está materializado é igual a todos que estão materializados aí no chão. Se ele fosse filho do chão, só pensava e imaginava, não traria para todos o conhecimento do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. Se o racional superior da Terra fosse feito por essas duas energias do chão, só pensava e imaginava, porque todos os feitos por essas duas energias do chão só pensam e imaginam. E o racional superior da Terra é um habitante do mundo racional que já veio com seu raciocínio desenvolvido cumprir essa missão de salvação de toda a humanidade. E por isso aí está a fase da era do terceiro milênio, que é a fase onde toda a humanidade vai passar a se conhecer, porque todos são de raça racional, e todos já passaram a se conhecer, estão de volta para o seu estado natural, porque são conhecedores da mecânica racional e da mecânica material e do porquê da mecânica celeste. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem na maior felicidade de si mesmo, porque passaram a se conhecer, porque passaram a saber quem são e o porquê todos assim são, e de onde são e de onde vieram, e para onde vão e como vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje toda a humanidade de parabéns porque passaram a se conhecer. Hoje a vida tem solução definitiva e definida, porque está aí à volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. E se todos lá são eternos, porque são corpos de energia. E por isso chegou o fim da matéria, porque a matéria já anunciava que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E que a matéria, por ser assim, tinha também que chegar ao seu fim. E chegou o fim da matéria em 1935. E o fim da matéria está na volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna e não de matéria.
Hoje estão vendo pela mortandade que está se passando no mundo inteiro, que a fase do pensamento terminou e por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí a Era do Fogo, que é a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos dizem, é verdade, até que chegou o fim de todos serem assim. E que aí na cultura racional está bem claro, por a cultura racional ter base, ter lógica e ter uma infinidade de provas e comprovações. A cultura artificial, filosófica e científica foi muito boa para a lapidação do animal racional, para preparar um animal racional para depois de preparados por esta grande lapidação, serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como mudar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nesta classe de animal racional, por todos serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, o comportamento da matéria sempre anunciou que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E por tudo na matéria ser assim, a matéria já anunciava com este comportamento que ia chegar o dia de seu fim. E assim chegou a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. E ainda existem muitos que, com a sua rudez, se recusam a se conhecer, por estarem fanatizados pelo pensamento concreto e fanatizados por essa infinidade de ideologias e por essa infinidade de filosofias doutrinárias, que só serviram para a lapidação de toda a humanidade, como aí está sendo toda a humanidade, sendo preparada por essas duas máquinas de lapidação, pensamento e imaginação, para depois de preparadas serem recuperadas pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão nesta classe de animal racional, por todos serem de raça racional. E todos que já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer, mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural. E quem é que muda? É a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que está sendo desmaterializada pela cultura racional e pelas três potências poderosíssimas. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos no mundo racional são de vida eterna e vida própria, porque a energia não precisa de coisa nenhuma para poder viver. E esta energia está aí materializada em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer têm conhecimento muito elevado do porquê da existência do animal de origem racional. E é por isso que o comportamento da natureza mudou. Como estão vendo aí, aonde nunca existiu seca passou a ser seca, e aonde não chovia passou a chover, aonde não fazia frio passou a fazer frio de matar. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem o comportamento da natureza, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e o comportamento da natureza teve que mudar. Onde sempre choveu passou a existir seca de matar, e onde não chovia passou a chover. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Ninguém sentiu as mudanças naturais da natureza, por todos estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por isso não tiveram condições de conhecer as mudanças naturais da natureza. Assim foi a fase de monstros,
quando terminou a fase de monstros, as fases de monstros, os monstros foram destruídos pela própria natureza. Terminou a fase dos monstros e entrou na natureza a fase de selvagens, porque iniciou-se a fase da civilização, a fase do pensamento e da imaginação. E esta fase deixou de existir, porque acabou-se a fase do pensamento e entrou na natureza a fase racional, a fase da era do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso estão nesta classe de animal racional e nesta categoria de bicho racional, e que, de acordo com as transformações naturais da natureza, se transformarão da classe de bicho racional para a categoria de bicho racional. E aí vão passar a correr toda esta hierarquia do chão. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da matéria de todos deixarem de ser assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, tudo na matéria tinha princípio e tinha fim, anunciando com esse comportamento que a matéria também tinha que chegar ao dia de seu fim, como chegou na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque o raciocínio une toda a humanidade. No raciocínio está a união de toda a humanidade, e no pensamento está a desunião da humanidade, porque o pensamento divide, tudo que divide mantém a discórdia. A discórdia mantém os atritos, e os atritos causam os conflitos, e é por isso que o pensamento é conflitante. Todos vivem em conflito consigo mesmo e em conflito com todos, porque todos estão sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. E por isso no pensamento a discórdia, e no raciocínio a concórdia. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse a cultura racional, a humanidade seria destruída pelo átomo. Mas este mundo tem dono, e o dono desativa todos os efeitos do átomo, porque o átomo é feito por essas duas energias deformadas, elétrica e magnética. E a energia racional é a energia do poder supremo, e essa energia desativa todas as energias que foram feitas pelo pensamento e a imaginação, por ser a energia do verdadeiro Deus. E se existe este mundo é porque existe o dono dela. O dono dela é uma energia suprema, é um raciocínio supremo, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E é por isso que a energia racional tem poderes ilimitados. E todos que já passaram a se conhecer sabem que a energia do verdadeiro Deus é a energia racional que está comandando a natureza. E hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto, porque já foram vistos nas bases dos foguetes habitantes do mundo racional desativando todos os seus feitos. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer vivem tranquilos porque sabem que este mundo tem um dono e que o dono não consente que seus filhos sejam destruídos pelo fogo, criado por esta deformação racional. Criado pelo pensamento e a imaginação, que são duas energias deformadas, que a causa dessas duas energias deformadas é a energia racional que se deformou nessa energia elétrica e magnética. Hoje todos já passaram a se conhecer e vivem tranquilos, porque sabem que os efeitos e os feitos da energia elétrica e magnética não atingirão a todos que estão ligados à energia racional, desenvolvendo seu raciocínio e desenvolvendo a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E quem está ligado à energia racional está ligado ao verdadeiro Deus.
quem está ligado ao verdadeiro Deus, o verdadeiro Deus não consente que seus filhos sejam destruídos pelo fogo. Por essas duas energias deformadas, que é a energia elétrica e magnética, hoje todos já passaram a se conhecer e vivem tranquilos, porque estão ligados à energia racional, à energia do desenvolvimento do raciocínio. Agora, os que vivem desconhecidos de si mesmos não têm com quem contar nem onde se agarrar, porque estão atravessando a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder, que são justamente os que se recusam a se conhecer. E por serem materialistas, se julgam donos da matéria, estão vendo que não são donos nem de si mesmos, porque não sabiam porque não tinham direito de viver. Somente todos que já passaram a se conhecer é que passaram a saber o porquê que ninguém tem o direito de viver. Porque o verdadeiro natural de todos não é de matéria, sim de energia, materializada em forma de máquina do raciocínio, e que está sendo esta energia desmaterializada pela cultura racional e por três potências. Que a primeira potência é o verdadeiro Deus, que é uma energia suprema e que é o raciocínio supremo. Não vai consentir que seus filhos sejam destruídos pelo fogo, pelo átomo, porque o verdadeiro Deus toma providências para que isto nunca aconteça. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem disto perfeitamente, conhecem isto perfeitamente, e por estarem ligados ao verdadeiro Deus, têm certeza que não vão ser destruídos pelo fogo, porque estão ligados ao verdadeiro Deus, por estarem desenvolvendo seu raciocínio e desmaterializando a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que passaram a se conhecer vivem em paz, vivem tranquilos, porque estão ligados ao verdadeiro Deus, que é uma energia suprema, que é um raciocínio supremo habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Agora temos com quem contar e onde se agarrar. Agora quem está pensando, imaginando, vive com medo e com receio de tudo, com medo de todos e de tudo. Vive num verdadeiro inferno em vida por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e desconhecidos do porquê da existência da mecânica material e desconhecidos da mecânica celeste, desconhecidos da mecânica racional, que é a mecânica que deu origem e que é a causa da mecânica material e da mecânica celeste. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Como vivem desesperados todos que vivem desconhecidos de si mesmos. Como vivem os que estão pensando e imaginando, que não têm com quem contar nem onde se agarrar, por estarem atravessando esta era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Agora todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim temos com quem contar e onde se agarrar e por isso estamos em condições de voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Porque estamos fazendo por onde desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a dona da vida. E por isso temos, todos que já passaram a se conhecer, tem com quem contar e onde se agarrar. E quem vive pensando, que vive desconhecido de si mesmo, vive com medo de tudo, assombrado com tudo porque vivem desconhecidos de si mesmos, por estarem na fase da era do fogo, que é a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus, é a cultura mais elevada que existe. A cultura artificial foi feita para a lapidação do animal racional. Como animal racional, ninguém tem com quem contar e onde se agarrar, e por isso aí está esta grande mortandade no mundo inteiro, porque a fase do pensamento terminou,
Os pensadores perderam o direito de viver porque a fase do pensamento terminou. Agora, hoje, todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para fazer com que os que estão vivendo sem se conhecer passem a se conhecer. Porque a coisa mais triste que existe é ter vida e não saber dizer o porquê da vida. Existir nesse mundo e não saber o porquê existe. Viver nesta terra sem saber dizer o porquê que a terra existe, sem saber dizer o porquê que a água existe, sem saber dizer antes de ser água o que era, sem saber dizer antes de ser terra o que era, antes de ser vegetal o que era e antes de ser animal racional o que era, por estarem vivendo desconhecido de si mesmos. Ninguém sabia por que existia em cima desta terra. Como ninguém também sabia antes de ser sol o que era, antes de ser lua o que era e antes de serem estrelas o que eram. E antes de ser animal racional o que eram. E o que deu causa à existência do animal racional, que aí está materializado em forma de máquina do raciocínio. E quem está vivendo desconhecido de si mesmo, não sabe dizer o porquê que essas 7 partes do porquê todos assim são existem. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem como nunca viveram, porque com o desenvolvimento do raciocínio, todos são muito diferentes do tempo que pensava e imaginava, porque o raciocínio equilibra, e o pensamento e a imaginação desequilibram. Quem raciocina está certo, e vive certo e tudo dá certo. E quem pensa já é o contrário. O pensamento e a imaginação é a parte da deformação que desequilibra todos os pensadores e imaginadores. E por isso está aí o desequilíbrio moral, físico e financeiro, a falência moral, física e financeira e a liquidação moral, física e financeira. E todo este desequilíbrio do pensamento e da imaginação causaram um desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. Tudo isto por quê? Por todos viverem desconhecidos de si mesmos, pensando e imaginando, sem saber quem é o pensamento e fazendo uso dele. E sem saber quem é a imaginação e fazendo uso dela. Ninguém sabia porque não tinham direito de viver, por todos estarem vivendo desconhecido de si mesmos, pensando e imaginando e aparentando que são o que não são por a vida ser de aparências. E por ser de aparências, de um momento para o outro ficam sem ela. Tudo por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Hoje a vontade de todos é passar a se conhecer, para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. A matéria é um ser simbólico e, por isso, de vida passageira e provisória. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da vida da matéria. Até que chegou o fim da humanidade ser assim. E todos que já passaram a se conhecer vivem sem medo, porque têm com quem contar e onde se agarrar. E por isso vivem sem medo, enfrentam todos e tudo porque estão ligados à energia racional. E quem está ligado à energia racional está ligado ao verdadeiro Deus. E quem mais do que Deus? Ninguém. Porque o verdadeiro Deus é dono da mecânica material, da mecânica celeste e da mecânica racional. Porque se existem essas 3 mecânicas, é porque existe o dono delas. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso todos que já passaram a se conhecer não têm medo de coisa nenhuma, enfrentam tudo e todos com a maior tranquilidade. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 329 do Histórico.